o Em Pauta vai falar sobre saúde. Um dos temas é a prevenção de doenças do trato urinário e o outro é uma técnica chamada biorressonância. Nós vamos entender tudo isso agora com o professor Kunio Inamoto, que é terapeuta ortobiomolecular especializado em nutrição e qualidade de vida. Muito obrigada pela presença aqui na TV Fevale e eu vou começar do começo. O que é um terapeuta ortobiomolecular? O que é essa terapia? Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Porque é um assunto um pouco diferente, novo, né? Então a terapia ortobiomolecular é um pouco diferente da terapia ortomolecular, tá? Que é um pouco mais conhecida, posso dizer aliás, assim? as pessoas até confundem bastante isto, né? Só que é muito fácil de entender isso, porque a terapia ortomolecular, normalmente ela vai até a essência da molécula, né? Não se aprofunda muito, né? E a biomolecular, ela se aprofunda, vai a nível atômico, né? Ou seja, vai na essência da configuração molecular, né? Então, qual é a vantagem da ortobiomolecular? É que a gente vai na essência que causa os distúrbios nas pessoas. Ou seja, o objetivo nosso dentro da terapia é buscar a fonte que causou o problema, né? Porque a prática normal da medicina é tratar as consequências, né? Eu sempre digo, câncer, por exemplo, não é uma coisa errada, é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas, né? E a biomolecular nos ajuda a buscar essa fonte básica que inicia o desequilíbrio que causa a doença, né? Normalmente tratamos os sintomas. Com isso eu não quero dizer que a gente é contra a ortomolecular. A ortomolecular, ela ajuda bastante, porque ela detecta os fatores negativos da pessoa, se tem contaminação ou falta de nutrientes, e ele suplementa isso, né? O nosso objetivo é um pouquinho mais profundo. A gente vai lá na fonte. Se a pessoa tem problema digestivo, a gente vai buscar por que a pessoa está desenvolvendo esse problema digestivo, né? E não simplesmente corrigir o fator da digestão, né? Então a gente consegue, porque na verdade no mundo que nós vivemos, da poluição, do desequilíbrio, da radiação, isso desestabiliza qualquer pessoa, né? Então a biomolecular, né, a biorressonância, ela é medida em Tesla, ela é 40 mil vezes mais sensível que a ressonância magnética. Então a gente consegue ir no âmbito da questão, né? Tá. O que é essa avaliação, então? Tenta explicar um pouquinho para a gente da avaliação biorressonância, como ela acontece, como que vocês descobrem, então, o que pode estar causando determinada doença? É o seguinte, quando a pessoa está agredida por alguma radiação, ou algum metal tóxico, tipo chumbo, alumínio, que nós temos, todo mundo tem isso, né? Isso desestabiliza uma coisa que se chama metabolismo, né? O que é metabolismo? Metabolismo é uma função de qualquer coisa viva, né? A função do metabolismo é recuperar o que o organismo gasta. Se ele recuperasse 100% do que nós gastamos, nós não envelheceríamos, seria uma beleza, né? Então, o que comanda o metabolismo? O metabolismo é comandado por dois fatores básicos: função enzimática. Enzimas são proteínas que digerem os alimentos que nós comemos, tá? E a função endócrina, que são os hormônios que faz a seleção da função enzimática para que possa distribuir no nosso organismo onde ela precisa, né? Então, quando a pessoa está contaminada por algum metal tóxico, com uma radiação, a radiação é a poluição que mais cresce no mundo hoje, né? Hoje, internet sem fio, tudo isso é radiação, né? Então, quando a pessoa recebe essas frequências que desarmoniza a frequência harmônica da pessoa, isso gera, ela desequilibra o metabolismo, né? Então, isso porque o corpo tenta se defender de alguma forma? Sim, sim. Assim, vou citar um exemplo que o pessoal vai entender melhor. Entender não, vai guardar melhor, né? Você imagina uma orquestra com os instrumentos afinados, tem condições de executar uma sinfonia, né? Tá? Agora você pega nessa orquestra, coloca um violino desafinado dentro, estraga tudo, né? Então, comparativamente, esse violino desafinado seria a radiação, né? Agora, caso do violino é fácil, você pega o sujeito e o violino, tira fora da orquestra, está resolvido, né? Mas quando a pessoa tem uma radiação, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que modular a radiação que a pessoa tem, né? Então, no violino, eu adoto a segunda solução. Qual é a segunda solução para o violino? Eu afino o violino, deixo... né? Então, quando a pessoa está tomada de radiação, a gente tem como fazer isso. Nós temos um método que eu trouxe do Japão, né? A gente consegue modular a radiação de forma instantânea, né? Porque a radiação não é energia, não é substância. Então, a gente consegue modular isso, né?
Então, que tipo de doenças assim que a gente consegue descobrir com essa avaliação, né? Todas as doenças dá para descobrir ou não? A fonte, sim, né? Porque qualquer pessoa, dentro do contexto que nós vivemos, né? Do estilo de vida, do tipo de alimentação que nós temos à disposição, né? Como os alimentos têm substâncias químicas nocivas à saúde, tem alimentos que têm agrotóxico, tem alimentos que têm outros fatores de conservação, né? Que para nós não serve, mas ele tem que ter, porque senão o alimento estraga, né? Tá? Então, esses fatores que tem na alimentação, mais o que a gente vive no dia a dia, da poluição ambiental, né? Que afeta muito o estilo de vida das pessoas, isso fatalmente leva a pessoa ao desequilíbrio e o desequilíbrio leva a pessoa à doença. Na verdade, todas as doenças têm origem no desequilíbrio, né? Então, o objetivo nosso é descobrir aonde está desequilibrado e equilibrar a pessoa, né? Nós, seres humanos, temos uma frequência harmônica, né? Uma ressonância que é agregada à composição de minerais que cada organismo tem, né? Então, a frequência harmônica do ser humano é 324,7 terahertz, tá? Quando a pessoa sai dessa frequência, para cima ou para baixo, é sinal de desequilíbrio, né? Então, o objetivo nosso é exatamente detectar isso. Nós temos como detectar isso através de uns aparelhos a laser, né? E a gente consegue equilibrar a pessoa até chegar nessa frequência, né? Quando a pessoa está com a frequência 500, 600, 700, né? Ele está bastante assim, desequilibrado no ambiente ácido. Todos os cânceres desenvolvem no ambiente ácido, né? Então, a gente consegue equilibrar a pessoa até chegar próximo da frequência harmônica. Se a pessoa tem diabetes, desaparece. Se a pessoa tem câncer, né? Então, nós temos esse mecanismo e como medir isso, né? É uma terapia alternativa, podemos dizer? Ainda é considerada alternativa. Não é reconhecida pela medicina futuramente, outras terapias que tem hoje seria alternativa. E nosso vai ser... ele fica mais dentro da lógica, né? E essa sensação, então, pelo que o senhor está falando, que a gente tem, que estamos, né, a sociedade, de uma maneira geral, estamos ficando cada vez mais doentes, ela é devido ao estilo de vida que a gente leva, que desequilibra o nosso próprio organismo. O que eu falei antes, nós estamos, a nossa saúde, o equilíbrio está atrelado a dois fatores, que é o fator enzimático, né? Nós somos aqui um organismo que nós temos que comer para manter a parte física, principalmente, né? Então, esse alimento que nós comemos, né? Nós temos que processar ela de forma devida. Isso quem ajuda a fazer é a função enzimática, né? Por exemplo, tem gente que tem intolerância a glúten. É falta de enzimas. Tem gente que tem intolerância à lactose, né? Falta da enzima lactase, né? Então, um adulto tem em média 2.000 enzimas ativas que eu digo que está trabalhando, né? Então, quando desequilibra esse conjunto de enzimas, a pessoa começa a ter um monte de sintomas, tipo acumular gases, a pessoa não se sente bem, baixa a energia da pessoa, né? Alguns têm diarreia, enfim, tem uma série de sintomas da disfunção enzimática, né? E a parte hormonal entra no médico. Por exemplo, a enzima, ela digere, desmancha os alimentos que nós comemos, né? E pela circulação sanguínea ela transita no nosso organismo. Quem, em cada lugar, escolhe, quem diz que tem que ficar um nutriente em tal lugar, né? É a função endócrina, né? Então, para a pessoa ter saúde, tem que ter funções enzimáticas em ordem e a função endócrina em boas condições. Bom, essa técnica no Brasil ela ainda não é muito conhecida, mas ela é muito antiga. Eu não digo que não é conhecida porque hoje... Ou não é muito divulgada, ao menos. Hoje nós temos na Quantum Bio, nós temos 115 médicos credenciados por nós, que fizeram um curso com a gente, né? Nós estamos dando curso em São Paulo, agora dia 2 eu estou dando um curso em Brasília, né? Enfim, a gente está conseguindo uma boa aceitação da área médica, né? Para fazer o que a gente faz, porque isso não vai contra nenhuma atividade médica, né? Da medicina normal, mas ela se soma, certo? Então, pessoas que têm câncer, porque o câncer é uma coisa que está crescendo muito hoje no mundo, né? Tá? E a radiação, que eu falei antes, ela é causadora de câncer nos tecidos moles.
cérebro, mama, útero, pulmão, pâncreas, né? São cânceres que até então era a coisa assim mais difícil. E hoje, só em Canoas eu tenho 6 crianças com tumor no cérebro, né? Então, é bastante preocupante isso. Tanto é que na semana passada saiu na Zero Hora, né? Porque hoje existe essa polêmica das antenas. Antena de micro-ondas, antena de celular, né? Tá? Naquela reportagem, a própria Organização Mundial da Saúde alerta que as radiações são causadoras de câncer. Porque ano passado a Organização Mundial da Saúde investiu 3 bilhões de dólares para pesquisar isso. E hoje ele tem as pesquisas já confirmadas, né? Bom, e como surgiu essa técnica? É uma história comprida. Eu imagino. Porque é o seguinte, né? Eu estudei na UBRA a medicina ortomolecular. Tá? Quando eu vi que aquilo faltava alguma coisa, a gente foi pesquisar. Estive no Japão por 2 vezes lá fazendo curso e a gente viu que a coisa estava muito mais além. A fonte causadora estava muito mais na área mais profunda, na área atômica, né? E aí que a gente começou a fazer pesquisas. Felizmente a gente teve assim essa facilidade, porque de formação básica eu sou engenheiro, né? E isso me ajudou na parte técnica, na parte física, né? A gente conseguir desenvolver esses fatores dentro da quântica, né? Mas ela é oriunda do Japão, oriental. Não é que, na verdade, isso aí, a Alemanha, o Japão, os países avançados já estão usando esses meios, né? Para pesquisa, uma série de coisas, né? Mas na parte clínica, né? Vamos dizer que no Brasil ainda não tem muito, não. Bacana. Né? Agora uma curiosidade ainda em relação à questão das doenças que nós falávamos anteriormente. As doenças psicológicas, elas têm também o fundo desse desequilíbrio? Tem muito, né? Porque na verdade... Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais depressão, Sim. Porque na verdade a depressão, a ansiedade são sinais que o nosso organismo gera em função do desequilíbrio, né? E isso somatiza em mais desequilíbrios, por sua vez, né? Tá? Então, aí a pessoa não vai numa terapia correta, acaba criando um problema sério, né? Então, essa frequência que eu falei antes, né? Qualquer pessoa que consegue chegar na frequência harmônica, se tem ansiedade, diminui, se tem depressão, diminui, né? Então, na verdade, os sintomas de ordem emocional normalmente vêm de algum desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vai gerar outros desequilíbrios, né? Não só nas pessoas que do convívio, né? Se você tem na sua família uma pessoa depressiva, uma pessoa vai afetar toda a família, né? Tá? E não só a família, mas sim o ambiente de trabalho, tudo, né? Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Também quero falar sobre a questão da prevenção das doenças do trato urinário, né? Sim, é um assunto desse mês, né? Então, nós vamos falar disso depois do intervalo. Convido a você a continuar conosco no programa Em Pauta.